Se você tem a Bíblia Sagrada, eu convido agora a abri-la no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 23. Louvado seja Deus. Levítico capítulo 23, nós vamos ler dos versículos 33 ao 44. Levítico capítulo 23, versículos 33 ao 44. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido as novidades da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu sei que nós temos aqui nesta noite entre nós, né? Penso que talvez também alguém que esteja em casa através desta live, pessoas que já participam desta festa conosco há vários anos. Irmãos, irmãs que nesta época se reúnem e sabem que eu sempre na festa, no início da festa, no primeiro dia da festa dos tabernáculos, eu gosto de falar um pouco especificamente a respeito da festa dos tabernáculos, da festa bíblica, da festa celebrada pelos judeus, e falar desta festa, da festa que nós realizamos já há 26 anos, e que hoje nós estamos dando início. A primeira coisa, irmãos, que eu gosto de enfatizar é que nós não estamos celebrando aqui a festa judaica dos tabernáculos. Amém, irmãos? Até porque se nós fôssemos celebrar de fato a festa judaica, e não teria nenhum problema se fizéssemos isto, mas se fôssemos celebrar a festa dos tabernáculos, a festa bíblica que o Senhor ordenou, não seria nessa data que nós estamos fazendo. A festa dos tabernáculos para os judeus, que é uma festa celebrada até o tempo de hoje, ela acontece no mês hebraico, no mês judeu de Tisri. Tisri é mais ou menos, ou dentro da data, é o mês de setembro. Porque eu disse mais ou menos? Porque o calendário judaico é diferente do nosso. Então, parte deste mês de setembro seria de Tisri, e outra parte seria do mês de Elul. Isso aí é uma outra coisa, não é?
Mas eu estou dizendo que se nós fôssemos celebrar a festa bíblica judaica, nós não poderíamos estar celebrando ela no mês de novembro, como nós estamos fazendo. Mas então, por que é que nós fazemos esta festa? Na verdade, esta festa bíblica, esta festa que nós realizamos hoje, ela foi inspirada, ao meu coração dentro desta festa. A questão de quase 27 anos atrás, eu buscava de Deus, Senhor, eu gostaria de algo que nós pudéssemos realizar para celebrar a Ti, para agradecer a Ti, e que fosse algo que nós mantivéssemos ao longo do tempo, ao longo dos anos. E orando a Deus e buscando de Deus, me veio ao coração, e eu lendo a palavra, a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas, ou festa de Sucote, ou ainda festa da colheita, de maneira que se você ler na palavra de Deus, ou se você ouvir alguém falando a respeito da festa dos tabernáculos, ou falando a respeito da festa das cabanas, ou falando a respeito da festa de Sucote, ou da festa da colheita, você tem que entender que está falando da mesma coisa. Amém, irmãos? Então, essa festa da colheita, essa festa das cabanas, era realizada pelos judeus em agradecimento a Deus pela colheita do ano. Era a última festa do ano dos judeus, e eles celebravam a Deus agradecidos pela colheita daquele ano. E isso me veio ao coração como inspiração. Poxa, nós podíamos fazer uma festa desta forma. É claro que a nossa realidade aqui, o nosso propósito, não é agradecer a Deus por uma colheita agrícola, mas pela colheita das bênçãos alcançada durante o ano. Amém, igreja? É uma metáfora, é uma analogia, celebrarmos a Deus por aquilo que Deus fez durante o ano. E assim começou para nós, aquilo que nós chamamos aqui a festa da colheita, ou a festa dos tabernáculos, a festa da gratidão a Deus por aquilo que Deus nos deu no decorrer de cada ano, e já este aqui é o 26º ano. Eu disse agora ainda há pouco, que esta festa também entre os judeus é chamada e conhecida como a festa de Sucote. O que significa Sucote? Sucote significa cabanas, ou sucá. Sucá é uma cabana, Sucote é o plural. Então, dentro da festa de Sucote, dentro da festa das cabanas, o que não pode faltar é a cabana. Amém, igreja? Festa das cabanas, sem cabana não faz sentido. Festa de Sucote precisa ter, no mínimo, a sucá, que é a cabana. E nós temos aqui todos os anos, a Bia, a Fernanda, uma equipe aí, se reúne, se organiza e constrói a nossa sucá. O que você está enxergando aqui deste lado é a nossa sucá, é a nossa cabana, como símbolo desta festa dos tabernáculos. E dentro desta sucá, dentro desta cabana, existem vários elementos ali. Inclusive, esta cabana, esta sucá, ela é feita e ela fica aqui durante toda a nossa festa, para que você, meu querido irmão, minha irmã, todos os que estão aqui, em desejando, ao final do culto, pode ir ali, se posicionar, tirar uma foto, examinar ali, ver ali os elementos que nós temos ali dentro daquela sucá. E eu sempre gosto de explicar, porque nada nós fazemos, queridos irmãos, por acaso, nada é aleatório, tudo existe uma razão, tudo existe um motivo por que nós realizamos. E ali dentro existem vários elementos que você vai observar. O primeiro elemento que nós temos é o candelabro. E o que é que significa o candelabro para nós? Dentro da nossa festa aqui. O candelabro ele é o símbolo da luz divina que nos guia por todos os dias do ano. Os meus passos, os teus passos, do início até o final do ano, devem ser guiados pela luz do Senhor. Amém, irmãos? Então, quando você chegar ali, naquela sucá, naquela cabana, e ver ali o candelabro, você sabe que o candelabro é o símbolo da luz divina. Depois você vai encontrar ali também um segundo elemento, que é o trigo e o pão. O que significa para nós o trigo e o pão? Significa a provisão de Deus em cada dia do ano.
Nós estamos em 2024. Então, quando nós encontramos ali, quando nós vemos ali o pão e o trigo, tem que vir a nossa lembrança, a nossa memória. Deus proveu o pão sobre a nossa mesa todos os dias deste ano, e por isso nós estamos dando graças. Amém, irmãos? Também ali você vai encontrar a uva e o vinho. Biblicamente, a uva e o vinho são símbolos de alegria, e significa para mim e para você a alegria do Senhor em cada dia deste ano de 2024. É verdade que para todos nós, não são apenas dias de alegrias. Nós temos dias de dificuldades, nós temos dias de tristeza, nós temos dias de lágrimas. Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, igreja? Se nós temos dias difíceis, é verdade. Se nós temos dias de lágrimas, é verdade. Mas a grande realidade é que o Senhor enxuga as nossas lágrimas e que o Senhor traz alegria para o nosso coração. Portanto, ao você contemplar ali sobre aquela mesa, a uva e o vinho, você tem que lembrar-se que o Senhor te trouxe alegria neste ano de 2024. Também existe ali um outro elemento, que é a água. E o que significa água para nós? A água, ela é o símbolo da palavra que nos purifica a cada dia do ano. Somos purificados pela palavra. Isso me faz lembrar a última ceia de Jesus com os seus apóstolos, quando o Senhor Jesus quis lavar aos pés de cada um dos apóstolos, e quando chega em Pedro, Pedro recusa e diz: não, Senhor, eu é quem deveria estar lavando os teus pés, e não o Senhor a mim. E o Senhor disse a Pedro, falou: Pedro, aquele que eu não lavar os pés, esse não tem parte comigo. E ele disse: Senhor, então lava o corpo todo, não só os pés. E o Senhor disse: não é necessário que lave o corpo todo, porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Amém, igreja? Isto significa para nós, crentes em Jesus Cristo, e você que está aqui, querido irmão e irmã, entende bem aquilo que o pastor está falando. A palavra de Deus, ela vai nos limpando, ela vai nos purificando. Coisas na minha vida, na tua vida, que não se alinham com a vontade de Deus, que não se harmonizam com a santidade de Deus. Através da palavra, através do Espírito Santo, nós vamos sendo purificados, nós vamos acertando, nós vamos ajustando a nossa caminhada, e é isto que significa aquela água, a purificação, a limpeza espiritual que o Senhor faz em nós, através da sua palavra e através do seu Santo Espírito, que é representado ali, dentro daquela cabana, através do azeite, através do óleo. Você vai encontrar ali também uma vasilha contendo o azeite, símbolo da presença do Espírito Santo conosco todos os dias do ano. O Senhor Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, antes de subir aos céus, Ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando nós olhamos para aquele óleo dentro daquela sucá, nós nos lembramos: eu não estou sozinho, o Senhor é comigo todos os dias, através do seu Espírito Santo. E o que é maravilhoso, irmãos, preste atenção, e você que é conhecedor da palavra de Deus, vai ter facilidade em compreender isso. O que é maravilhoso hoje, depois da vinda do Senhor Jesus, depois da sua morte e ressurreição, da sua ascensão aos céus, o que é maravilhoso é que o Espírito Santo, que sempre existiu, porque Ele é eterno com Deus, lá na velha aliança, o Espírito vinha em casos específicos, para propósitos específicos, e se apoderava do profeta, se apoderava do sacerdote, ou às vezes até do rei. Mas a partir da nova aliança, do momento em que Jesus ascendeu aos céus e disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. A partir daquele dia, mais exatamente no dia de Pentecostes, nós vemos que o Espírito Santo, ele veio fazer morada em nós. Amém, igreja? Então hoje o Espírito Santo não está apenas ao meu lado ou ao teu lado. O Espírito Santo não vem sobre mim ou sobre você apenas
esporadicamente para um propósito, mas o Espírito habita em nós, Ele está em nós todos os dias. Portanto, quando nós olhamos para aquele óleo, para aquele azeite, símbolo do Espírito Santo, eu mais uma vez quero aqui reafirmar, não é? Tem que vir à nossa lembrança, eu não estou sozinho, eu tenho um Espírito Santo que mora dentro de mim, que habita dentro de mim, que está tabernaculando em mim. Amém, irmãos? E por último, ali dentro da nossa açúcar, você vai encontrar frutas. E as frutas, né, elas são para nós símbolo da doçura do Senhor, não é? O Senhor tem sido doce para conosco. E eu louvo a Deus por isso, irmãos, porque isso vai na contramão daquilo que infelizmente algumas pessoas pensam, daquilo que algumas pessoas imaginam, e às vezes alguns até mesmo pregam, né? Um Deus carrasco, né? Um Deus de juízo, um Deus que estende as mãos severamente. Não, esse não é o Deus que eu conheço, esse não é o Deus que eu amo, esse não é o Deus que eu prego. O meu Deus que eu amo e prego, Ele é um Deus justo, é verdade, mas Ele é um Deus doce, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus de oportunidades, um Deus da próxima chance. Amém, igreja? Amém? Eu ouvi certa vez algo que a princípio assim me chocou, não é? Mas depois eu comecei a refletir e cheguei à conclusão. Alguém disse o seguinte: a coisa mais difícil para alguém é ir para o inferno. Só vai para o inferno aquele que quiser ir para o inferno, não é? A coisa mais difícil que tem. E eu fiquei pensando, falei, Senhor, não é? Será que está correto isso aí? E aí então eu comecei a refletir e eu consegui entender aquilo que aquela pessoa estava falando. E a verdade é, irmãos, que só se perde de fato aquele que realmente for muito insistente, porque Deus está todos os dias dando oportunidade. Deus está todos os dias chamando, né? Deus está dizendo, filho, eu estou te esperando, né? Filha, eu estou te esperando, eu estou de braços abertos. Então o meu Deus, o teu Deus é um Deus doce, é um Deus de amor. Amém, igreja? É um Deus de misericórdia, né? Então eu gostaria que você, na representação daquelas frutas, entendesse a respeito do amor desse Deus, da doçura desse Deus, da graça deste Deus, da misericórdia deste Deus para todos nós, não é? Não só para você, mas para mim também. Muito bem, dito isto, nós temos ainda aqui, irmãos, os nossos estandartes, as nossas bandeiras, né, que são colocadas justamente por ocasião desta festa. Aqui nós temos 12 estandartes, 12 bandeiras, cada uma delas representando uma das 12 tribos da nação de Israel, não é? Cada um deles tem um significado próprio, especial, que nós não temos tempo agora para discorrer. Mas aqui nós vemos, voltando para o texto sagrado, Levítico capítulo 23, dos versos 33 ao 44, a ordenança do Senhor a respeito da festa dos tabernáculos, né? Ou, conforme o pastor já disse, também conhecida como festa de Sucote, festa das cabanas, né? Ou festa das colheitas. O que é que a festa dos tabernáculos fala? Qual é o ensinamento que eu e você devemos tirar a respeito da festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos, a primeira coisa que ela deve dizer para nós, né, é que Deus está habitando entre nós. Ou é plano de Deus, ou é vontade de Deus habitar entre nós. Esta é a mensagem da festa dos tabernáculos, não é? Existe um motivo, já falamos, um motivo de gratidão. Para os judeus, agradecer a Deus pela colheita do ano, o ano agrícola, aquilo que eles colheram. Para nós, né, dentro desta inspiração que o Senhor me deu, agradecer a Deus pelo ano, por tudo aquilo que o Senhor deu, por tudo aquilo que o Senhor permitiu, por tudo aquilo que nós conquistamos. Mas, fora isto, né, o propósito da festa dos tabernáculos era justamente o povo entender, né, os filhos de Israel entender o propósito de Deus. A festa dos tabernáculos fala do propósito original de Deus. Qual é o propósito original de Deus? Habitar no meio do seu povo. Isso foi o que Deus sempre quis. A palavra de Deus diz que lá no Éden, quando Deus colocou ali o primeiro casal, todos os dias, na viração de cada dia, ou seja, às 18 horas,
Deus vinha para ter comunhão com o homem. Deus queria estar presente com o homem, Deus queria habitar com o homem. A festa dos tabernáculos fala exatamente isso. É o propósito original de Deus de habitar no meio do seu povo. No deserto, durante aquela travessia de 40 anos, do Egito até a terra de Canaã, no deserto o tabernáculo era montado no centro do acampamento. Se você tiver a oportunidade de, lendo as Escrituras, ou ver alguma imagem, algum desenho do arraial do povo de Deus, do acampamento do povo de Deus, você vai ver que no centro do arraial era montado, era levantado o tabernáculo. E ali no tabernáculo tinha as suas repartições, e uma delas era o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo estava a arca do Senhor com o propiciatório, símbolo da presença de Deus. Lugar santo que apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar, porque ali estava a presença do Senhor, naquele tabernáculo. E o tabernáculo era colocado, era levantado no centro do arraial. 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 delas a leste, 3 delas a oeste. Ou seja, era distribuído as tribos desta forma, com o tabernáculo, ou seja, com a presença do Senhor no meio, no centro. Deus queria e quer, não apenas queria, Deus quer estar no centro do seu povo. Se você estudar a palavra de Deus, ou você que estuda e estudou a palavra de Deus, você vai se lembrar que existem 7 festas principais, ou 7 festas entre os judeus, e 3 delas festas principais. Uma das festas principais, são 3, a primeira é a festa dos pães asmos, que é logo na sequência da Páscoa, celebra-se a Páscoa, em seguida já começa a festa dos pães asmos, o pão sem fermento, que dura 7 dias, depois tem a chamada festa das semanas, que nós conhecemos como festa do Pentecostes, e depois, por último, encerrando, a festa dos tabernáculos. Dentro destas 7 festas, 3 delas são as chamadas principais, que eram festas em que os peregrinos tinham que sair cada um da sua cidade e vir para Jerusalém. Cada uma destas 7 festas, não apenas as 3, mas cada uma das 7 festas, aponta para Jesus, tem uma representação própria de Jesus. A Páscoa tem a sua representação, a festa do Pentecostes tem a sua representação, assim cada uma delas. A festa dos tabernáculos não é diferente. Qual é a representação, para onde aponta a festa dos tabernáculos em relação a Jesus? Aquilo que diz a palavra de Deus, eu gostaria de ler com você. João capítulo 1, versículo de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne, e o que, irmãos? E habitou entre nós. Ou seja, aqui estava o propósito da festa dos tabernáculos, de o Deus Todo-Poderoso se fazer carne na pessoa bendita de Jesus, e vir tabernacular, vir habitar entre nós. Então aí está a palavra de Deus nos dizendo, qual a razão, qual o motivo da festa dos tabernáculos? Que o Senhor habite no meio do seu povo, e foi o que Jesus veio fazer, e é o que o Senhor virá outra vez para fazer por toda a eternidade. Por toda a eternidade o Senhor habitará com o seu povo, com os salvos, pela fé no sacrifício que Jesus realizou lá na cruz. Mas do que mais fala a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos fala da total dependência de Deus no tempo da peregrinação no deserto. Falando aqui do povo de Israel saindo do Egito, indo para Canaã, caminhada de 40 anos, conforme já dissemos. No deserto o povo dependia única e exclusivamente de Deus. Mas vem cá, o povo agora já não estava mais no deserto, o povo já havia entrado em Canaã. No entanto, quando nós lemos lá em Levítico, nós vemos que a realização desta festa é estatuto perpétuo,
Por isso que os filhos de Israel celebram a festa dos tabernáculos até o dia de hoje. Por isso que, inclusive, durante o milênio, conforme nós lemos lá no profeta Zacarias, a festa dos tabernáculos, elas continuarão. As nações irão a Jerusalém, para celebrar a festa dos tabernáculos. Mas, se a festa dos tabernáculos, no caminho do deserto, falava da dependência de Deus, agora eles estavam numa terra que mana leite e mel. Ainda assim, eles tinham que entender, como eu e você também precisamos entender, a nossa total dependência de Deus. Amém, igreja? Você teve um ano abençoado, você teve um ano feliz, você teve um ano de conquistas, você lutou por isso, você trabalhou por isso, você pagou um preço por isso. Amém, tudo isso é verdade. Mas se o Senhor não fosse contigo, se não fosse a bênção de Deus, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a bondade de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós teríamos chegado a lugar nenhum. Então a festa dos tabernáculos, ela tem que me fazer entender que não importa, meu querido irmão e irmã, a condição em que eu me encontro agora, eu dependo total e exclusivamente de Deus. Não está na força do meu braço, não está na força da minha carne, não está nos meus recursos, não está na minha capacidade. Amém? Então é disso que fala também a festa dos tabernáculos, da nossa dependência de Deus no tempo da peregrinação. Nós não somos eternos aqui, nós estamos aqui de passagem. O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto, mas ali não era a habitação deles, eles estavam de passagem. Nós podemos viver aqui 70, 80, 90, 100 anos ou mais, não importa. Nós não somos eternos aqui, aqui nós estamos de passagem. Então, neste tempo da nossa peregrinação, nós temos que entender que nós dependemos de Deus. Amém? Um terceiro ponto, do que fala ainda a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos fala também da fragilidade e transitoriedade. O que significa isso, irmãos? Preste atenção, isso aqui é importante. Veja bem, nós falamos que a festa dos tabernáculos para os judeus era um momento de celebração, de agradecimento a Deus pela colheita do ano. É verdade. Mas nós havemos de considerar, não só na questão dos judeus, mas de qualquer outro, e também dentro da nossa realidade, do propósito da nossa festa, todos nós colhemos, todos nós alcançamos, todos nós conquistamos. Mas a grande verdade é que durante um ano, tem pessoas que conquistam mais, tem pessoas que são mais bem-sucedidas dentro daquele ano, outras nem tanto, outras conquistam, mas com maior dificuldade. É mais difícil. Você concorda com o que o pastor está falando ou não? Essa é uma realidade. Inclusive na nossa vida, de repente tem um ano que para você é um ano mais fácil, um ano melhor, um ano de conquista, você faz bons negócios, você, enfim. Outro ano também você é abençoado por Deus, mas você vê que as coisas não saíram exatamente, ou que a colheita não foi exatamente aquilo que você imaginava. Isso nos fala então da fragilidade e também quero falar da transitoriedade. O que isso significa? Significa que aquele que teve uma colheita abundante, ele deve saber que tudo aqui é passageiro, é transitório. Amém, igreja? Não é porque o teu ano foi bem sucedido, que o teu ano foi bem sucedido, que você está seguro de absolutamente tudo por conta das conquistas daquele ano. Se lembre daquela passagem onde o Senhor Jesus Cristo diz a respeito daquele homem, que naquele ano ele plantou, ele semeou, ele colheu, teve uma colheita abundante, e dentro daquela colheita abundante, ele olhou para tudo aquilo que ele tinha conquistado, e ele disse, eu vou agora refazer os meus celeiros, vou ampliar os meus celeiros, vou recolher tudo aquilo que eu colhi, e eu colhi em abundância este ano, e depois então eu vou dizer, descansa em paz minha alma, porque tem aqui suprimento para muitos dias. Irmãos, preste atenção. Na mente de qualquer pessoa natural, isso seria uma lógica. Vamos pensar juntos. O homem teve uma colheita abundante, foi além das expectativas. Ele disse, eu vou construir
celeiros maiores, galpões maiores, depósitos maiores, vou armazenar tudo isso aí e vou ter em abundância para muito tempo. E aí o Senhor diz: louco, se nesta noite pedirem a tua alma, o que dará em resgate da tua alma? Então, meu querido irmão e irmã, preste atenção. A minha segurança, a tua segurança tem que sempre estar no Senhor nosso Deus. Não nos nossos bens, não nas nossas conquistas, não nos nossos títulos, não nas nossas vitórias. O Senhor deu, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ainda assim, Senhor, eu sei que tudo aqui é passageiro. Eu sei que tudo aqui passa, tudo aqui é transitório, não é? Tudo aqui é frágil. Então, aquele que teve uma colheita abundante deve saber que tudo é passageiro. E aquele que não teve uma grande colheita deve saber que Deus é quem provê o suprimento para cada necessidade. Não saiu exatamente do jeito que eu planejava, mas o meu Deus não vai deixar faltar nada. É Ele quem supre. Então não importa se a sua colheita em 2024 foi uma colheita surpreendente, ou se de repente a tua colheita em 2024 ficou aquém daquilo que você pensava. A tua segurança, a nossa segurança está no Senhor nosso Deus. Aquele que colheu mais, ele não deve pensar que ele não precisa de Deus, e aquele que colheu menos não deve imaginar que o seu Deus o abandonou. Deus é aquele que está no controle de todas as coisas, e a nossa dependência é dele. Amém, irmãos? É disso que fala a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos também fala a respeito de humildade. A festa dos tabernáculos tinha um tempo determinado, 7 dias, é o que nós fazemos aqui, começamos hoje, vamos até sábado. Assim também como a nossa vida tem um tempo estabelecido por Deus. Precisamos, irmãos, sermos humildes, né? Por que é que o Senhor, nosso Deus, estabeleceu a festa dos tabernáculos para o seu povo, quando ele entrou na terra de Canaã? Porque ali na terra de Canaã, conforme a própria palavra de Deus diz, eles teriam boas casas, eles não iam viver em tendas, em cabanas, como eles viviam lá no deserto, e lá no deserto não tinha jeito de ser de outra forma, eles estavam caminhando, então eles precisavam ter uma casa móvel, que montasse e desmontasse para poder ir caminhando. Em Canaã, na verdade, eles iriam ter as suas próprias casas, conforme diz o texto sagrado, casas estucadas, ou seja, casas bem acabadas. Mas, no entanto, os seus corações não deveriam se exaltar, se engrandecer, esquecer daquele tempo em que eles peregrinaram pelo deserto. Por conta do quê? Por conta de que é aquilo que nós já dissemos, tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar. E às vezes nós deparamos com pessoas, irmãos, e todos nós, eu, você, enfim, todos nós deparamos com pessoas que às vezes nos dá a impressão assim de que estão acima do Todo-Poderoso, São pessoas que às vezes, por conta da sua condição econômica, financeira, da sua posição, parece que são imortais. E na verdade, nenhum de nós. Nós temos que entender que a minha vida, a tua vida, a vida de cada ser humano, ela está contada pelo Senhor. É isso que falou Deus através do profeta Isaías. Os meus dias estão contados. Passa, tem limite. Assim como a festa tem um limite de 7 dias, a minha vida tem um limite também, e a tua tem um limite também. E graças a Deus, porque nós não sabemos qual é o limite da nossa vida. Amém, irmãos? Até nisso nós vemos a doçura de Deus. Até nisso nós vemos o amor de Deus. Eu sei que tem um dia estabelecido por Deus, para a minha saída daqui, mas eu não sei quanto tempo vai levar. De repente, pode estar mais perto do que eu imagino. E é por isso que eu tenho que quebrantar o meu coração diante de Deus e ser humilde diante das pessoas. Amém, irmãos? Amém? Então, a festa dos tabernáculos, entre tanto que nós já dissemos, fala também de humildade. A festa dos tabernáculos, ela fala de compartilhar. Estamos aqui caminhando
já dentro desta visão aqui para o final. Compartilhar. Vamos ver o que diz Deuteronômio capítulo 16, versos 13 ao 15. Deuteronômio capítulo 16, versículo 13. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 16, versículo 13 diz assim: a festa dos tabernáculos guardarás 7 dias, quando colheres da tua eira e do teu lagar. Então fica bem claro aí que a festa dos tabernáculos era uma festa de gratidão a Deus pela colheita agrícola. Amém, irmãos? Verso 14. E na tua festa te alegrarás, tu e teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão das tuas portas para dentro. Verso 15. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, teu Deus, há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. Volta para nós o verso de número 14. Eu anotei aqui, eu escrevi o seguinte: a festa dos tabernáculos era uma festa democrática, todos poderiam participar. Amém, irmãos? Tinha celebrações que eram específicas para os judeus, tinha celebrações que estrangeiros não poderiam participar, de acordo com a vontade de Deus, e Deus é soberano no seu querer. Amém, igreja? Ele estabelece e nós obedecemos, Ele estabelece e nós cumprimos. A festa dos tabernáculos, como fica claro, era uma festa democrática, era uma festa onde todos poderiam participar, como aqui nesta noite, como no decorrer dos 7 dias. Qualquer irmão, qualquer pessoa, independente se você é aqui da igreja, se você não é da igreja, se você pertence a uma outra igreja evangélica irmã, ou se você pertence a qualquer outra religião, não importa. Se você deseja celebrar a Deus e agradecer a Deus, conforme diz aqui a palavra, nesta festa te alegrarás tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, todos. É uma festa de gratidão ao Senhor nosso Deus. Amém? Pastor, mas eu não sou membro aqui da igreja. Mas você tem um coração grato, Você é grato a Deus por aquilo que Deus tem feito na tua vida, Independente do que você professe, se você está aqui nesta noite, o Senhor abriu a oportunidade para você abrir o teu coração para Ele e agradecê-lo por aquilo que Ele é na sua vida, até porque talvez você possa até pensar diferente, mas a grande verdade é que mesmo o Deus, que quem sabe você não tem um conhecimento mais profundo, mas é um Deus que te ama, um Deus que te escolheu e um Deus que cuida de você. Amém? Ainda que você não tenha essa compreensão, que é possível que pessoas aqui não tenham essa compreensão, e também não há nenhum problema nisso neste momento. Mas a grande verdade é que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que cuida de todos nós. Portanto, a festa dos tabernáculos é uma festa para todos, é uma festa do compartilhar, é uma festa democrática. Vamos ainda aqui para o último ponto daquilo que nós estamos falando. A festa dos tabernáculos aponta para ou fala a respeito da oferta ao Senhor. Só que é muito interessante. Deuteronômio capítulo 16, versículos 16 e 17. Deuteronômio capítulo 16, versículo de número 16, está aí. Estas são aquelas que eu disse, as 3 festas principais, ao todo 7, 3 delas festa de peregrinação, onde o povo tinha que sair das suas cidades e ir para Jerusalém. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, que já dissemos, era uma festa na sequência já da Páscoa, celebrava-se a Páscoa é um dia, no dia seguinte já começava a festa dos pães asmos, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas,
conhecida por nós hoje como festa do Pentecoste, né? E na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, ou algumas versões, não aparecerá com a mão vazia perante o Senhor. Vamos ver o verso 17. Cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor te tiver dado. Então, o que o Senhor estabeleceu, né, para o seu povo, para o povo judeu, por ocasião da celebração destas 3 festas, não apenas da dos tabernáculos inclui também, que não aparecesse vazio, né? E quando o Senhor me falou e me deu a inspiração a respeito deste culto e desta festa, me veio ao coração algo muito importante, que não tem nada a ver com finança. Amém, igreja? Poderia ser, até porque aqui se tratava exatamente disso, de uma oferta, né, que eles deveriam trazer ao Senhor. Mas o que o Senhor colocou no meu coração, e eu ensino isso aí todos os anos, né, pelo menos na direção que o Senhor tem me dado, é que esta oferta, né, de gratidão que eu e você devemos apresentar ao Senhor, são os frutos que o Espírito Santo produz em nós. Até porque na festa dos tabernáculos eles levavam da sua colheita, né? Era o fruto que eles apresentavam, era a oferta que eles apresentavam a Deus. E qual é o fruto que eu e você, qual é a oferta que eu e você devemos apresentar ao Senhor na festa dos tabernáculos? É o fruto que o Espírito Santo produz em nossa vida, né? Conforme está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. E este fruto é o amor, a alegria, a paz, paciência, delicadeza, bondade, fé, humildade e domínio próprio. Nós temos que trazer isso perante Deus. Amém, irmãos? Não vir para o Senhor, para a casa do Senhor, para a festa do Senhor, com o coração amargurado, né, com o coração entristecido, né, não vir para a festa do Senhor irado com alguém, com espírito de contenda, com espírito de vingança, aonde quer que seja, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja com o vizinho, seja com quem for. Não. A minha oferta ao Senhor deve ser o fruto que o Espírito Santo produz na minha vida. Eu não posso chegar na casa do meu Deus para celebrar o meu Deus por um ano de colheita abundante, magoado com alguém, irado com alguém, carregando um sentimento ruim dentro do meu coração. Não, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela água que representa a palavra, ela já deve ter limpado o meu coração. Ela já deve ter purificado o meu coração. Aquele óleo que representa o Espírito Santo de Deus, já deve ter amaciado o meu coração. Não um coração endurecido, um coração empedernido. Amém, igreja? Amém? Preste atenção, meu irmão e minha irmã, mais do que aquilo que sai dos meus lábios, mais do que aquilo que possa sair dos teus lábios, Deus ouve aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que está dentro do teu coração. Amém? Espero que não haja ninguém aqui nesta condição, nem alguém que esteja em casa através da live nesta condição, mas se alguma coisa aconteceu no decorrer deste ano, quem sabe alguma coisa aconteceu no decorrer desta semana, quem sabe alguma coisa aconteceu no decorrer deste dia, não deixe a ira tomar conta do teu coração, não deixe a mágoa tomar conta do teu coração, não deixe o ressentimento tomar conta do teu coração. Um coração limpo, um coração puro, é o que você e eu precisamos entregar como oferta ao Senhor. Amém, igreja? Mais do que o teu dízimo, mais do que o teu dinheiro, o meu dinheiro, não é isso que Deus está querendo, não é isso que Deus está buscando. A palavra do Senhor diz: Senhor, quem subirá ao Monte Santo, quem estará na tua presença? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Amém, igreja? Limpo de mãos e puro de coração. Que esta seja a nossa oferta ao Senhor durante a nossa festa dos tabernáculos. Eu quero aqui, irmãos, falar algo muito importante ainda a respeito da festa dos tabernáculos, que eu não me lembro de ter dito isso nos anos anteriores, mas estudando, lendo e aprendendo cada dia,
Eu acho que até já falei alguma coisa a respeito disso. Nos dias de Jesus, ou seja, depois, eu não sei exatamente, a história não se registra, e eu não tive ainda a condição de analisar, eu não sei exatamente a partir de quando, mas depois da construção do templo de Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, no último dia da festa, existia um ritual muito interessante. Qual era este ritual? No último dia da festa, os sacerdotes, eles saíam do templo, levando cântaros vazios, vasos vazios, e iam até o tanque de Siloé. O tanque de Siloé, conhecido, chamado, como o enviado, é isto que significa Siloé. E ali eles enchiam seus vasos, seus cântaros, e voltavam para o templo, isto no último dia da festa, e eles jogavam aquela água nas escadarias do templo, como se fosse uma lavagem ali, lavavam ali, ou jogavam aquela água nas escadarias do templo. Eu estou falando isso, irmãos, a partir da construção do templo, não sei exatamente a partir de que ano, porque, na verdade, isso não foi uma ordenança do Senhor, mas, dentro do coração e na direção que o Senhor deu, eles faziam isso. No último dia da festa, eles faziam esse cortejo, os sacerdotes, iam até o tanque de Siloé, eles enchiam lá os seus vasos, os seus cântaros, e vinham e jogavam aquela água, faziam uma lavagem ali nas escadas do templo. E então eu comecei a estudar e procurar entender a razão desta cerimônia. E eu quero que você preste atenção, porque isso aqui é maravilhoso. Qual era o motivo? Por que é que os sacerdotes faziam isso? Por que é que eles iam até o tanque de Siloé, pegavam da água e lavavam ali as escadas do templo? Motivo: era a época de colheita, havia terminado a colheita, portanto era a época de estiagem, não havia chuva e as fontes das águas diminuíam. Portanto, o que eles tinham de mais valioso, de mais precioso, era a água. E neste ritual, eles a ofereciam ao Senhor, pedindo que Ele enviasse a chuva para o próximo ano de plantio, a fim de que a colheita fosse novamente abundante. Amém, irmãos? Veja bem, por que isto? Porque ir até o tanque de Siloé, chamado de o enviado, encher ali aqueles vasos, aqueles tanques, e derramar no templo, ou nas escadarias do templo. Era época de colheita, portanto não era época de chuva. Já é sabido já por todos, durante a vida toda, que Israel é um lugar de pouca chuva. Nesta época do ano, na época da colheita, é justamente o ano de estiagem, um ano em que não chove, e que, portanto, as fontes de água diminuem. E o que eles tinham de mais precioso era justamente a água. Amém, irmãos? Por quê? Porque a água ela ia diminuindo, pela falta de chuva. Isso é natural em qualquer lugar. Nós já passamos por problemas desta natureza aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo no nosso estado de São Paulo. Há um período de grande seca, de grande estiagem, começa a baixar o nível das águas, das represas, dos reservatórios, e a água se torna algo precioso. Nós vemos os governantes aí, governadores, prefeitos, enfim, preocupados no racionamento, ou sobre o racionamento de água. Imagine, por exemplo, lá em Israel, que já é uma terra árida, de pouca chuva. Mas eles faziam isso por quê? Porque eles iam precisar da chuva para a próxima colheita. E eles ofereciam aquela água que eles pegavam no tanque de Siloé como uma oferta ao Senhor. Senhor, o que nós temos de mais precioso, o que nós temos de mais precioso neste tempo, Senhor, não são os frutos que nós colhemos, que nós trazemos a Ti como oferta, mas o que nós temos de mais precioso é a água.
E é justamente o que nós temos de mais precioso é que nós queremos oferecer ao Senhor. Amém? E isso é uma lição tremenda, irmãos, não é? Você que conhece a Bíblia, você que conhece a palavra de Deus, você vai se lembrar daquela ocasião em que Elias desafia os profetas de Baal, e naquele tempo já fazia 3 anos e meio que não chovia sobre a terra, 3 anos e 6 meses sem chuva. Quanta necessidade, irmãos, quanta fome, quantas pessoas padecendo. Nós conhecemos a história sagrada, e o Senhor fala com Elias a respeito de fazer voltar a chover outra vez, e a palavra de Deus diz que Elias desafia os profetas de Baal, e aqueles homens fazem um altar, e o acerto era o seguinte, todos os irmãos que conhecem a palavra vão se lembrar: o Deus verdadeiro vai fazer cair fogo do céu e consumir este holocausto. Ninguém vai colocar fogo aqui, é Deus, o Deus verdadeiro é que vai fazer isso. E Elias deu a oportunidade primeiro aos profetas de Baal, e o texto sagrado diz que eles clamaram de manhã até o meio-dia ao seu Deus, e não aconteceu absolutamente nada. Quando chegou o momento de Elias clamar ao Senhor, os irmãos vão se lembrar daquilo que ele fez. A palavra de Deus diz que ele restaura o altar, ele pega a água, ele encharca aqueles animais, o sacrifício ali do holocausto, ele manda fazer um valo, que circunde ali o altar, e enche aquele valo com água até transbordar. Irmãos, preste atenção, 3 anos e meio sem chover, o que é que eles tinham de mais precioso? Era a água, era a água. Então, de repente, um raciocínio humano poderia pensar o seguinte: nós não podemos desperdiçar isso. Como é que você vai pegar água, encharcar o holocausto, mandar fazer um valo e encher de água, sendo que a água é tão escassa para nós nesse tempo, 3 anos e meio sem chuva? Mas eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, aquela água estava sendo oferecida a quem? Ao Deus Todo-Poderoso. E ao Deus Todo-Poderoso nós temos que oferecer o melhor, o mais precioso. Amém, igreja? Eles não estavam desperdiçando aquilo, eles estavam ofertando aquilo. Os sacerdotes, por ocasião da festa dos tabernáculos, quando iam ao tanque de Siloé e enchiam seus cântaros e traziam e despejavam, jogavam ali nas escadas do templo, eles não estavam desperdiçando aquela água, eles estavam oferecendo aquela água ao único que tinha poder de fazer vir chuva do céu, porque ninguém mais poderia e nem pode fazer, a não ser o Deus verdadeiro. Então esse era o motivo deste ritual, do porquê no último dia da festa os sacerdotes fazerem isso. E qual é a lição que eu tiro, que nós devemos tirar a respeito disto? Lição: devemos oferecer ao Senhor o que temos de mais valioso. Não podemos imaginar que aquilo irá fazer falta para nós, porque o Senhor é a fonte das nossas bênçãos. Amém? Irmãos, cada um tem que buscar de Deus, e cada um tem que receber da parte do Espírito Santo de Deus o discernimento, o direcionamento e a fé. Mas às vezes algumas pessoas padecem, e aqui eu estou apenas ensinando, algumas pessoas padecem, porque elas dizem o seguinte: eu tenho muito pouco, e eu não posso contribuir, eu não posso oferecer. Isso aqui é muito precioso para mim, vai fazer falta. E esquece que quando nós ofertamos, nós estamos entregando aquele que é a fonte de todo o suprimento, porque se Ele não fizer, ninguém mais vai fazer. Amém, igreja? Então o desejo do meu coração é que todos nós aprendamos a oferecer o melhor ao Senhor nosso Deus, o nosso melhor sacrifício, o nosso maior sacrifício ao Senhor nosso Deus, como se fazia por ocasião da festa dos tabernáculos, como Elias fez quando ofereceu o sacrifício ao Senhor.
Me vem à lembrança aquele menino dos dias de Jesus, em que tinha apenas 5 pães e 2 peixes, ou seja, um lanche para ele, trazido de casa, e que de repente alguém chega para ele e diz: olha, passa para nós este lanche, nós vamos levar ao mestre, e o mestre vai abençoar e vai alimentar a multidão, mas se eu der vai fazer falta. Não, quando eu entrego nas mãos do Deus Todo-Poderoso, não vai fazer falta, ao contrário, vai multiplicar. Amém, irmãos? Vai multiplicar. Então, eles faziam isso, em Jerusalém, nos dias de Jesus, se fazia desta forma. Os sacerdotes iam ao tanque de Siloé e ofereciam ao Senhor. Por quê? Eles estavam ali numa festa de gratidão a Deus. Senhor, nós colhemos este ano, aqui está as nossas ofertas, o fruto da nossa colheita, mas o ano que vem nós precisamos de novo, e o ano que vem nós dependemos de novo. Amém, igreja? E o ano que vem, Senhor, o Senhor precisa mandar chuva de novo, a chuva temporã, a chuva serôdia, a chuva do início da semeadura, a chuva que vai fazer com que os frutos venham a granar, a se completarem na espiga. E nós precisamos, Senhor, que na época da colheita também o Senhor estenda as mãos, para que tudo aconteça do jeito certo, no tempo certo, na medida certa. Nós sabemos que as coisas têm que ser assim, Numa época de colheita, se chover demais, se perde a colheita por causa da chuva. Você percebe que o controle está na mão de Deus? Nós temos visto isso na nossa nação, nós temos escutado aí, o preço das coisas estão subindo por conta dos problemas climáticos. A hora que é para chover não chove, na hora que não era para chover chove, o pouco que se consegue produzir, chega na época da colheita, não consegue colher por conta da chuva, ou aquilo que se planta não nasce porque não chove no tempo certo. Então devemos sempre, meu querido irmão e irmã, confiar no Senhor nosso Deus, entregarmos para Ele a nossa melhor oferta, a oferta de sacrifício ao Senhor, como fez Elias, como fez aquele menino que entregou os pães e os peixes, como fez Abraão, quando o Senhor lhe pede o seu único filho, Abraão entrega o que ele tinha de mais precioso, o que ele tinha de melhor, como o próprio Deus enviou o seu único filho. Agora preste atenção, eu quero caminhar para o final, lembrando algo muito importante. Estamos falando aqui da festa dos tabernáculos, do último dia da festa, onde existia esse ritual da lavagem das escadas do templo. Nós temos um texto em João capítulo 7, versículo 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, de que festa aqui o texto está falando? Da festa dos tabernáculos. Amém, irmãos? Não é de outra festa, é da festa dos tabernáculos. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Jesus observou aquele ritual, dos sacerdotes, indo até o tanque de Siloé, e os irmãos se lembram, nós falamos que o significado de Siloé é o que, irmãos? Quem se lembra? O significado de Siloé é enviado. Amém? Siloé significa enviado. Aqui está falando de Jesus. Quem é Jesus? O enviado. O enviado. O enviado se coloca de pé no último dia da festa e diz: se vocês estão temerosos, por conta da falta de chuva, ou se vocês estão oferecendo esta água como uma oferta, como um sacrifício, para que o meu Pai, no tempo adequado, mande a chuva adequada, eu quero dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a fonte da água da vida, eu sou o enviado para saciar a sede do mundo, para saciar a sede da humanidade. Amém, igreja? Até nisso nós vemos, a festa dos tabernáculos apontando para Jesus.
Jesus, o enviado, a fonte que pode suprir todas as nossas necessidades. Conclusão desta mensagem: hoje estamos apenas começando a nossa festa. Teremos ainda mais 6 dias pela frente para agradecermos a Deus pela colheita de 2024 e pedir que em 2025 Ele continue mandando a chuva temporã e a chuva serôdia, a chuva da época da semeadura, a chuva durante todo o tempo da produção, para continuarmos celebrando a Deus pela festa da colheita. Amém, irmãos? Então, que você esteja aqui, que nós estejamos aqui, durante esta semana, agradecendo a Deus pela colheita de 2024 e orando ao Senhor e dizendo: Senhor, em 2025, mande a chuva temporã. Senhor, em 2025, manda a chuva serôdia. Senhor, em 2025, manda, Senhor, aquilo que nós precisamos, porque se Jesus não voltar antes, se nós estivermos vivos ainda, em novembro de 2025, nós estaremos celebrando a 27ª festa da colheita, a festa dos tabernáculos. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Louvado seja Deus, bem alto, bem forte. Aleluia. Amém, igreja? Coloque-se de pé no teu lugar. É noite de celebração, é noite de alegria. Amém, irmãos? É noite de regozijo na presença do Senhor nosso Deus, né? Por isso eu gostaria que você falasse com Deus agora, que você agradecesse a Deus. O pastor sempre costuma trazer uma orientação para que nós tenhamos um motivo de celebração para cada dia, um motivo de gratidão, um motivo de agradecimento. E eu ainda recomendo, coloca isso num papel, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Eu acredito que alguns fizeram, outros talvez não fizeram, outros talvez nem soubessem disso. Mas eu gostaria que você colocasse agora dentro do teu coração um motivo que você tem para agradecer a Deus por 2024. Enquanto igreja, eu quero agradecer a Deus por 2024, né? Por cada dia de 2024. Nós temos um texto bíblico, me parece que é Deuteronômio capítulo 11, veja bem se é isso, coloca para mim, se não for a gente passa adiante. Deuteronômio 11, versículo 10. Exatamente isso. Deuteronômio capítulo 11, versículo 10 diz assim: porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé como uma horta. Verso 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Verso 12. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano, né? Segura esse versículo aí. Eu gosto muito desse texto, principalmente nessa época aqui, me vem à lembrança este versículo, e é por isso que eu quero agradecer a Deus por 2024. 2024 não terminou ainda, né? Temos aí 30 e poucos dias aí pela frente para que termine o ano de 2024. Mas eu posso dizer o seguinte, que este ano, assim como todos os anos anteriores e os anos que virão depois, né, enquanto esta terra existir, né, os anos que já passaram e os anos que ainda virão, serão como a terra que o Senhor disse aos filhos de Israel que passariam a possuir, terra de montes e de vales. Se fizermos uma analogia disso, né, se criarmos uma metáfora, nós vamos dizer o seguinte, que a nossa vida este ano, os anos que passou e os anos que virão, é assim. Tem momento que você está no monte, tem momento que você está bem, tem momento que você está lá em cima, tem momento de luta, de dificuldade, momento que você está no vale. É isso ou não, irmãos? É assim. Vida de todos nós é assim, né? Por melhor que seja a tua vida, e espero que ela seja maravilhosa, sempre, mas ainda assim, é montes e vales, montes e vales. Mas o que agrada o meu coração não é saber que a terra é de montes e vales, ou que a vida é de montes e vales. O que agrada o meu coração é aquilo que está escrito no final deste versículo, né?
os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Ou seja, quer no monte ou quer no vale, os olhos do Senhor estão sobre nós. Amém, igreja? Não importa, né? Estou vivendo um momento bom, louvado seja Deus, glorifique a Deus por isso. Poxa, estou vivendo um momento difícil, as coisas não estão fáceis para mim neste tempo aqui, estou no vale, os olhos do Senhor também estão sobre você. Então eu quero, enquanto pastor, agradecer a Deus por 2024, no que diz respeito à igreja, e mesmo no que diz respeito à igreja não é diferente, às vezes é monte, às vezes é vale, né? Tem hora que você está bem, tem hora que é difícil, e as coisas vão, mas o que sempre nós desfrutamos é da presença do Senhor, dos olhos do Senhor sobre nós. Você, dentro do teu coração, com o motivo que você tem para agradecer a Deus, feche teus olhos, nós vamos orar agora. Querido Deus e Pai, no santo e bendito nome de Jesus, te dou graças por esta noite, pela abertura da nossa festa, por esta palavra, querido Deus, que o Senhor trouxe ao meu coração e eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. E este, Senhor, é o momento da nossa gratidão a Ti. Gratidão, meu Deus, por aquilo que o Senhor tem sido, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus, no nosso lar, na nossa família, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, neste ano de 2024. Sabemos, ó Deus, que o ano não terminou, Senhor, que ainda temos alguns dias e que o Senhor ainda fará coisas grandes, nós cremos nisso. Mas nós já queremos Te dar graças, nós queremos Te louvar. Cada um dos Teus filhos, meu Deus, aqui no templo ou através desta live, está colocando diante de Ti agora o motivo da sua gratidão para este ano de 2024. Receba o louvor, receba a adoração, receba a gratidão deste Teu filho, desta Tua filha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa, ó Deus, mandar para nós a chuva temporã e serôdia, Senhor, ó Deus, a chuva, ó Deus, no tempo certo da semeadura, ó Deus, no tempo certo do cultivo, querido Deus, do tempo de trabalho, e também que o Senhor estenda favoravelmente as Tuas mãos, ó Deus, para que nós tenhamos também um novo ano, Senhor, de colheita abundante, segundo a graça que vem de Ti. Muito obrigado, Pai, nós Te louvamos e nós glorificamos o Teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém.